Olá, muito boa tarde. Conceitos como independência, soberania ou liberdade ganham hoje uma configuração impensável há alguns meses. No dia 1 de dezembro comemora-se a restauração da independência de Portugal, que hoje se conquista talvez com outros valores. A defesa da saúde de todos e a ajuda a quem precisa. E esse é o ponto de partida para a conversa com Américo Pereira, professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, que está hoje connosco. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. E pedi-lhe, de facto, para conjugar estes valores como a independência, a liberdade no contexto atual, que noutras ocasiões talvez tivessem na força a principal causa. Hoje há valores que têm de emergir necessariamente como este de cuidar a saúde de todos e e atender a quem precisa. Paulo, se me permite, eu penso que o que está em causa aqui é exatamente o conceito de força, ainda bem que o utilizou, o conceito de força e o correlativo de fraqueza. Exatamente aquilo que neste momento mais preciso é para garantir o que seja a independência, e não é só começar pela independência dos países ou das nações, mas a independência das próprias pessoas, consideradas individualmente, consideradas em família e consideradas em unidades sociais mais vastas. É exatamente o tipo de força a utilizar. Infelizmente, ultimamente, confunde-se muito força com violência. Ora, a violência é o abuso da força, seja por excesso, seja por defeito. Ainda há bocadinho vinha a ouvir as notícias e parece que há um excesso negativo de força no auxílio às pessoas materialmente mais necessitadas. Uma notícia que foi dada a partir de um relatório do Tribunal de Contas. Bem, isso é um uso violento da força por ausência... Por defeito. Por defeito, por ausência mais da força necessária. Neste momento, eu penso que o que se deve pedir às pessoas é exatamente que tenham força sem violência. Mas força com que objetivo? É a força que nos permite estar aqui, nós os dois, a equipa que nos está, enfim, a ajudar a conversar. Eu hoje de manhã saí de casa, como sempre faço, às 6 da manhã. Havia um bloqueio no IC19 por causa de umas obras que estão a fazer. Havia pessoas com força a trabalhar nessas obras, havia forças policiais a controlar o trânsito, e eu tive a força de raciocínio suficiente para sair por Alfragide, andar às voltas, enfim, e chegar a Lisboa por outros caminhos. É esta força de que eu falo. A força era um termo que se usava antigamente como sinónimo de coragem. Estava a pensar precisamente na coragem que é necessário ter até para não ter força nenhuma, por exemplo, e ficar em casa. Ou ter a determinação que leva a ficar em casa. E esse é o discurso do medo, não é? Com medo nunca teria havido o 1º de dezembro de 1640, como é evidente. E com medo nós não vamos superar este longo momento em que estamos, enfim. Mas será uma questão de medo ou será uma questão também de coragem para ficar em casa, não promover encontros que podem levar a contágios? Essa é a parte da coragem. Não, essa é a parte da coragem. E falo sobretudo dessa, exatamente. Essa é a parte da coragem. Ficar em casa sem mais não revela coragem. Pode revelar, por isso, simplesmente medo. E se toda a gente o fizer, não é o país, é a humanidade toda, dura um mês, que é mais ou menos quanto é possível durar-se sem comida. Mesmo que alguns tenham assambarcado para alguns meses, mesmo que esses, numa daquelas situações hollywoodescas que começam a não ser tão estúpidas quanto nós pensávamos há uns anos atrás, não é? Mesmo essas poderão sobreviver mais uns meses, não é? Mas sem a força necessária para se continuar a trabalhar com prudência, que é outro termo que deveria andar por aí e não anda. E que tem que substituir o medo, a prudência, a cautela. Exatamente. Tem que substituir o medo. Quer dizer, não é metendo medo às pessoas que se consegue que as pessoas tenham maior racionalidade. O medo vive da irracionalidade e reforça
a irracionalidade. E, portanto, quando se mete medo às pessoas tornam-se ainda mais racionais, quando já estavam a ter comportamentos irracionais. Algumas não estavam a ter comportamentos irracionais e, com o medo que lhes incutiram, passam a ter esses mesmos comportamentos. Portanto, o apelo, que é um apelo positivo, é o apelo a uma coragem racionalmente informada. Não vejo outra solução possível. E esse é o caminho que estamos a seguir e, sobretudo, é o caminho que leva à constituição de um povo, de uma nação, de uma comunidade europeia, no contexto atual em que estamos envolvidos e que não podemos fugir dela. Sempre. Se nós podemos olhar para a história dos vários povos que conhecemos, e é evidente que não conhecemos de todos, porque já houve umas dezenas ou umas centenas de milhares ao longo da história da humanidade, e a mera sobrevivência dessa entidade estranha e inconsútil, nós não conseguimos não é saber exatamente o que é um povo, porque é constituído por N pessoas, e quando tentamos perceber o que é, já nasceram umas, já morreram outras, e portanto não conseguimos quantificar exatamente aquilo. Bem, mas que existem, como se dizia antigamente das bruxas, não é? Portanto, o facto de um povo ter subsistido como o nosso, enquanto povo português, porque já existia qualquer coisinha antes, não é? Durante mais de 800 anos, deve querer dizer que há um racional qualquer, não é por detrás. Os racionais não estão atrás, como aqui o ecrã verde, não é? Os racionais estão por dentro da matriz, primeiro das pessoas. Não é do Dom Afonso Henriques, simbolicamente, mas do Américo, do Paulo e de todos os que hoje ainda nos podemos chamar portugueses, e portugueses com força, sem ter de ser contra seja o que for. Veja o que aconteceu agora, há uma ameaça de bloqueio da famosa, o termo é profundamente estúpido, bazuca, não é? Eu gostava que essas pessoas presenciassem um tiro de bazuca, sobretudo estando do lado em que a munição vai bater, mas pronto, enfim, é a inteligência que têm, não é? Mas há uma ameaça de corte, de bloqueio. Bem, que tipo de racionalidade é que isso revela no momento em que nós estamos talvez a passar o movimento mais grave de sempre da história da humanidade, muito mais grave em potência, para já em potência, sim, do que a Segunda Guerra Mundial, porque nada nos garante que não possa descambar no que aconteceu a seguir à Primeira Guerra Mundial. E o grande número de vítimas não foi na Primeira Guerra Mundial, enfim, a última estimativa já vai em 20 milhões, vai sempre crescendo, mas os 50 ou 100 milhões da gripe dita espanhola é um número que dá a que pensar, não é? Nada garante que com procedimentos irracionais, portanto a ideia é esta, não é? Eu não estou a dizer que isso vai acontecer, mas se optar por procedimentos intrinsecamente irracionais, então a aposta é que aconteça qualquer coisa do género disso. Não é? E depois não há como dar a volta, porque depois o vírus terá dele próprio, como todos os parasitas, resolver o assunto. E como é que os parasitas resolvem o assunto? Aniquilando aquilo que parasitam. O problema é que, neste caso, aquilo que há a ser aniquilado, por acaso até somos nós e tudo. São vidas humanas. Não, são vidas humanas. E são análises que fazemos gravando este programa umas semanas antes de ser emitido, nomeadamente desse debate europeu que está em curso, a propósito dos apoios que podem chegar aos Estados-membros. E esse é um fator que lhe pedi para introduzir aqui na nossa conversa, que é a relevância da economia em todas as decisões políticas e sociais de combate à pandemia. Continua a ser o fiel da balança, a economia? Mas tem que ser, quer dizer, não é possível não ser. A realidade básica de qualquer sociedade é económica. Eu ainda no outro dia disse aos meus alunos, como sabe, eu gosto muito de os provocar, não é? Todo este discurso, a propósito até da magnífica carta encíclica do Papa, que anda a ser muito louvada por quem não a percebe nitidamente ou não a louvaria,
perdoe-me o ai, não tenho dúvida alguma, perdoe-me o Pode criar um interesse, pelo menos, à sua leitura. Sim, resta saber como é que é lida. Resta saber como é que é lida. Mas imaginem que os pobres dos pobres, por exemplo, todos os agricultores do mundo, que são muito maltratados, não é? Nós achamos que o agricultor é algo que está a algures dentro da prateleira do hipermercado, assim, um boneco mágico, que é o agricultor, que produz aquela coisa já dentro dos pacotes. Mas imagine-se que os agricultores todos do mundo inteiro de repente resolvem fazer greve. O que é que acontece à humanidade dali a 6 meses? Ninguém pensa nisto. A economia é isto. Quer dizer, a economia não são as teorias da Harvard. Ser. Não, a economia é isto, Paulo. A economia é isto. A economia de facto... Mas é essa a economia que determina depois as nossas sociedades? Normalmente não é a economia. São as finanças que é parte da economia que são confundidas com a economia, não é? Tivemos durante muitos anos um primeiro-ministro, já há muitos anos, que confundiu durante muitos anos a economia com finanças e deixou o país na miséria. Acho que não é preciso dizer o nome. E parece que continua. E, portanto, tem muitos discípulos. Não. Então a questão é, isto é determinado por movimentos financeiros, em grande parte é. Porquê? Porque é quem pode. E quem pode, e quem pode decide e obriga a decidir. O grande problema é que as finanças não se comem. De um certo ponto de vista, as finanças não são económicas. Muitas vezes são puramente políticas, no sentido comum do termo. E em grande parte são mágicas, não é? Não é possível que numa bolsa de valores a mesma empresa num dia valha 10 e no dia seguinte valha 1000, porque não há dimensão económica alguma que justifique multiplicar aquilo que é o património total da empresa por 100 de um dia para o outro. E o problema Isto é pensamento mágico. Isso está a acontecer também por causa da pandemia. Pois claro, aproveitam. Podem aproveitar, não é? É que não é uma economia de casino, isso ainda era... Porque no casino ainda há as fichas ou as coisas eletrónicas que substituem as fichas. Não, é uma economia, é uma finança mágica. E se de repente alguém levar este jogo de póquer a sério e dissessem todas as bolsas ao mesmo tempo, agora já não são os coitadinhos dos agricultores, mas os não coitadinhos dos magnatas das finanças, então vamos lá levar o jogo de póquer até ao seu extremo, não é? Vamos pôr as cartas em cima da mesa. Qual é a relação entre cada euro e cada dólar que está naquelas coisas eletrónicas das bolsas e aquilo que realmente existe em arroz, em trigo? Porque, não, isso é que se come. Eu acho que ainda ninguém consegue comer bitcoins. E essa diferença é o problema, não é? Essa diferença é o problema. Falemos, enfim, quem nos está a ver e ouvir, claro que estes problemas são analisados porque eles fazem parte da nossa sociedade, do nosso cotidiano. Agora, se nós quisermos conjugar tudo isso à escala de todas as pessoas, dos problemas que têm diante de si, dos apelos que são feitos constantemente a que de facto em conjunto lutemos contra esta pandemia, como é que se conjuga aí essa liberdade que cada um procura, o ter um projeto, conseguir ter um projeto de vida apesar de todas as circunstâncias em que estamos envolvidos? A solução está dada há muitos anos, não é? A solução teórica está dada há muitos anos, é que não há verdadeiramente liberdade sem bem comum. A liberdade entendida num sentido puramente individualista, não é individual. Individualista é pensamento mágico à mesma. Quantos anos é que terá exatamente, enfim, em ordem de grandeza, perto de 3.000, mas o famoso mito de Midas, não é? O homem que queria possuir muito ouro, ou todo o ouro, e a quem os deuses lhes deram a hipótese de tudo aquilo em que tocasse transformar em ouro. Muito bem. Eu agora sou o Midas, toco na mesa, a mesa transforma-se em ouro, toco no microfone, o microfone transforma-se em ouro, mas o microfone deixa de receber.
Não é? Às vezes até têm lá uma membrana em ouro, os melhores. Mas se for todo em ouro, não é? Deixa de receber, toca em si e a sua família fica com um valor enorme em ouro, fica sem o Paulo. E se fizermos isso, que é o que o mito diz, se fizermos isso a tudo, não é? Ficamos com um poder tremendo, ficamos com toda a riqueza do mundo. E o único sentido racional para essa pessoa, qual é? É virar o dedo contra si próprio e transformar-se em ouro, porque tem o ouro todo do mundo, mas está sozinho com o ouro todo do mundo. Que sentido é que isto faz? E foi este sentido de individualidade que foi vendido pelo menos nos últimos 2 séculos às pessoas. Repararão, vocês que são da comunicação social, que até há março, grande parte dos anúncios que vendiam era apelar à rebeldia dos jovens, não é? Ser rebelde, ser irreverente. Esses anúncios, se é que ainda existe algum, praticamente desapareceram. Por outro lado, as pessoas querem dizer aos jovens para deixarem de ser rebeldes, deixarem de ser irreverentes. Usem lá a mascarazinha, não se encontrem. Então, mas... Quer dizer, um miúdo de 20 anos anda há 20 anos a ser educado para ser rebelde e irreverente. O que é que ele faz? Continua a ser rebelde e irreverente. E em vez de usar a máscara, não usa. Em vez de estar a 2 metros dos amigos, não está. A culpa é dele, não sei. Se calhar era melhor o pessoal do marketing não ter utilizado essa metáfora. Agora paga-se. Sim, enfim, e em muitos setores da sociedade que estamos a ver que aquilo que se promoveu agora é preciso inverter. Pois, mas consegue-se, quer dizer, não é? Tragam cá um bom psicólogo, que eu não percebo disso, e consegue-se, depois de durante dezenas de anos formar certas estruturas que muitas delas ficam anquilosadas ao fim de falta de uso, não é? Está provado com a matemática, está provado com várias outras coisas. É possível inverter esse tipo de formas mentais que foram criadas assim por artes mágicas em 2 ou 3 dias ou até em meia dúzia de meses. A gente olha à volta e vê que há dificuldade. E, portanto, o trabalho a fazer agora é cada vez mais tentar vincar a face racional das pessoas e mostrar o mais racional e cientificamente às pessoas que, de facto, certo tipo de comportamentos preservam-nas a elas, embora haja muita gente que até numa situação destas se interesse pouco por ser preservada. Lembrem-se que muito daquilo que era vendido também até há algum tempo era os bungee jumpings, era a adrenalina, e arriscarmos a apanhar uma covidada deve dar um kick de adrenalina, não é? Ótimo. Há muita gente que não quer fazer. Acredito agora, que seja melhor não experimentar. Pois, mas há pessoas que acham que é bom experimentar, não é? E como é que sem violência se consegue levar, não é modificar, não é? É levar a pessoa a dar o seu assentimento a que de facto, pelo menos durante algum tempo, aquilo que é isso em que sempre acreditou, vale a pena ser posto entre parênteses durante mais alguns meses, que podem ser anos. É capaz de não ser muito fácil. É pela via racional, como estava a dizer. É pela via racional, sim. Pela via racional, que não se opõe às emoções. Essa é outra das estupidezes que têm andado por aí e que se paga. E que se paga em vidas humanas, não é? Porque, de facto, a racionalidade não funcionou, explica-se até a Segunda Guerra Mundial como uma falência da racionalidade. De facto foi, mas foi falência por defeito e não por excesso. Acho que não houve excesso de racionalidade antes da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial ou depois da Segunda Guerra Mundial. Ou foi um defeito de racionalidade. E depois apostar nas emoçõezinhas, etc., leva a que se diga, se prova até, aliás, passou nas televisões aquele tal estudo feito com vários tipos de máscaras e é evidente, a não ser que seja tudo mentira, mas então é tudo mentira, o que eu estou a dizer é mentira, enfim, este programa é uma mentira e é tudo mentira. E mostrou-se, feito até com máquinas de altíssima resolução, que Sim. permite ver as gotinhas uma a uma, não é? Ver o efeito que os vários tipos de máscara têm e como de facto aquelas máscaras mais sofisticadas que se usam em termos hospitalares
praticamente bloqueiam todo, não só as gotículas, como até o próprio aerossol. As pessoas veem isso e não acreditam. Bem, mas nós não temos que acreditar naquilo que vemos. Reparem como se andou a ensinar as pessoas de uma forma profundamente errada. Eu não acredito naquilo que vejo. Aquilo que eu vejo eu sei. Ou então sou muito estúpido. E, portanto, perante a evidência científica, eu não acredito muito bem, então apresento uma evidência científica que contraria nisso. Não, é o que eu sinto. Então viva segundo o que sente. Agora, reparem, se começar a haver movimentos pró-violentos de recusa, como é que isso se vai conseguir travar apenas com o uso de uma força que não descame também em violência? Portanto, o apelo, penso eu, que é cada vez mais um apelo a que as pessoas sejam o mais racionais possível, que tenham o comportamento o mais cientificamente informado possível e que deixem as opiniõezinhas para quando isto passar, não é? Pois aí... Onde fundamentar a esperança para todos os dias, que podem ser, lá está, semanas, meses ou até anos, para voltarmos a um ritmo normal? Para as pessoas crentes, a fundamentação da sua esperança há de ser sempre o seu Deus, não é? Este é um programa da Igreja Católica e, portanto, o fundamento último para os crentes há de ser sempre Deus. Agora, não estejam à espera, porque isso de facto é pensamento mágico e é ajudado por alguma teologia, não é? Portanto, é fazer o meia-culpa e mudar de rumo. Não estejam à espera que seja Deus que venha construir as enfermarias que não foram construídas em 8 meses, só para dar este exemplo, para não ser muito negativista. Bem, o fundamento é Deus, no caso dos crentes. Bem, e as mãozinhas? Não é? Bem, as mãozinhas para trabalhar são um fundamento extraordinário e é por isso é que nós não podemos voltar a ser confinados à força, porque Deus não vem pôr o pão na mesa das pessoas, isto é magia, isto não existe. Para os não crentes, então, são as mãozinhas, são só as mãozinhas, não é? E portanto aí até, neste momento, até merecem um respeito muito maior da minha parte, porque não têm a possibilidade do pensamento mágico de que Deus vai resolver tudo, enfim, não é com milagres, é com magia, e isso não existe. Ao fim de 8 meses já sabem que não basta pôr arco-íris a dizer vai tudo correr bem, e portanto, mãos ao trabalho. Há que fazer por isso, sem dúvida. Professor Américo Pereira, agradeço-lhe ter aqui analisado estas circunstâncias. Com muito gosto. E também a propor atitudes por essa via racional de conhecimento e da ação onde temos de estar envolvidos para que, de facto, as coisas fiquem melhores. Já não digo bem, não é? Muito obrigado por ter estado eu é que agradeço. Neste programa. Obrigado. Mais logo queremos partilhar a sua companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Até lá, votos de um ótimo feriado e até amanhã, se Deus quiser.